Cara, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas em inúmeras cidades nos Estados Unidos. Eu estou citando de cabeça, eu não vi essa comparação feita, mas eu acho que o último presidente americano que enfrentou esse tipo de movimento popular foi Lyndon Johnson no período da Guerra do Vietnã. Eu não lembro de nenhum outro presidente americano desde então ter tanta gente na rua contra ele. E tem uma coisa curiosa, né? Porque, na verdade, os americanos não estão muito acostumados a contar suas multidões, né? Pelo menos não de manifestação. O Paul Krugman, que não está mais no New York Times, mas segue escrevendo, tem um site, tem acho que uma newsletter também, ele fez um texto sobre as manifestações, falando que alguns estudiosos, alguns estatísticos, né, tentaram levantar o número dos protestos contra o Trump e chegaram a números entre 4 e 6 milhões. 4 milhões e 6 milhões. E eu achei pouco crível, para ser bem honesta, porque eu não sei se pelo fato de ter sido disperso no país todo, teve em muitas cidades, né? Teve nos 50 estados com certeza, mas eu não vi ninguém falando o número de cidades com protestos. Mas 6 milhões de pessoas, mesmo 4 milhões de pessoas nas ruas, eu acho que seria algo mais palpável do que, e já foi notório, né? Por outro lado, a polícia de Washington está falando que teve 250 mil pessoas vendo a parada militar. E, novamente, claro, não vi uma contagem oficial, a não ser esse número da polícia. Também não parecia que tinha isso. Agora, tem uma coisa interessante sobre a parada militar em si, que eu tô fascinada com essa parada militar, viu, gente? Eu li sobre isso, acompanhei. Hoje vi foram quase 3 horas de parada, eu vi quase o vídeo inteiro da Casa Branca. Para quem não acompanhou e não sabe do que se trata, as Forças Armadas Americanas o Exército, na verdade, completou 250 anos no dia 14 de junho de 2025. Isso não é uma invenção, isso é um fato. Acontece que 14 de junho também é o aniversário de Donald Trump. E, não coincidentemente, a parada militar foi feita em Washington para um Trump aniversariante. Só que essa parada militar, ela acontece num contexto. Que contexto é esse? Um contexto de que uma semana antes o Trump mobilizou tropas para mandar para Los Angeles para conter os protestos contra a sua política antimigratória, né? Então, no momento em que ele já fez um movimento de mobilizar o exército contra cidadãos americanos, né? E não só. Na sexta-feira da semana passada, ele foi ao Fort Bragg, né? Que, enfim, restaurar o nome de 9 instalações militares que antigamente homenageavam líderes militares dos confederados, né? Da Guerra Civil. Aí o Biden havia mudado, né, com ação legislativa, né, a partir do parlamento, mas enfim, eu acho que foi uma iniciativa do executivo, mudou o nome dessas instalações para outros que não fossem dos confederados, e aí o Trump foi lá e restaurou esses nomes. E neste episódio da sexta-feira anterior à parada, quando ele falou, a administração anterior, vocês acreditam que eles tiveram coragem de mudar o nome e tal? Ele ouviu as vaias dos militares ao Biden. É um tipo de sinalização, de politização das Forças Armadas que não é ordinário, não é comum nos Estados Unidos. É óbvio que eles não são completamente alheios à política, mas esse tipo de mistura, de gesto, de manifestação pública, isso não existe na democracia americana em anos recentes. Aí, para vocês terem uma ideia, o Trump queria já essa parada militar
Ele sonhava já com ter o seu momento de ditador ali desde o primeiro mandato. E no primeiro mandato, os militares não toparam. Aí, de 2 anos para cá, já antevendo as comemorações dos 250 anos, os militares já estavam programando algumas festividades, mas que eram muito mais no sentido de festivais, de música, de pequenas exibições de seus equipamentos. Era uma coisa muito mais assim, diluída e espalhada. Ia ter manifestações, mas ia ser comemorações, né? Mas era para ser muito mais diluído. E quando Trump, então, pede para que haja também uma parada militar, desta vez a resistência não veio. O Pentágono cede e faz a parada militar que Trump tanto desejava. Como os americanos não tomam conhecimento do hemisfério sul, né? A referência lá é a lá Putin e a lá Coreia do Norte, não é a lá ditador latino-americano, como a gente faz a analogia, né? Para eles a referência é essa. E isso, para mim, Pedro, é o que é assombroso, é o que é diferente. Porque não é só o Trump tentando instrumentalizar as Forças Armadas para o seu momento de ditador, qualquer que seja a referência, né? De República de Banana ou de Coreia do Norte. É o fato de que o seu aparato de Estado está muito mais competente para entregar para ele o que ele quer, para convencer as Forças Armadas a fazer, ou, enfim, não sei se foi um processo tão difícil de convencimento, inclusive. Né? Isso, para mim, é que é um fenômeno que a gente está assistindo e que é absolutamente novo quando se trata dos Estados Unidos. Eu acho que a gente está realmente diante de um fenômeno novo. Não sei se você concorda, Ian, ou se você concorda, Pedro, mas para mim é o que mais chamou a atenção. É o fato de que, desta vez, ele quis e teve. E teve, inclusive, durante a parada militar, cantando parabéns para você, o público cantando parabéns para você e os militares ali esperando. Deixa eu fazer essa observação interessante, porque toda a descrição que você fez é uma espécie de parada do aniversário do rei da Inglaterra. Não é, quer dizer, o exército homenageia o chefe de Estado, que é uma espécie de rei, que é o símbolo do país, mas, ao mesmo tempo, é, de novo, a negação da toda a tradição republicana que orienta a cultura liberal e democrática dos Estados Unidos. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.